paz do Senhor, irmãos. Amém, glória a Deus. Muito feliz de estar aqui nessa noite. Acredito que os irmãos também estão, porque estamos em um culto de adoração ao Senhor, né? E isso faz toda a diferença, né? Uns estão se juntando para começar a jogar a conversa fora, outros estão se reunindo aí para beber, para usar drogas. E nós nos reunimos hoje aqui para adorar o nosso Deus. Um Deus que não é de barro, um Deus que não é de pedra, mas um Deus que está vivo. Um Deus que está vivo. E é muito bom estar aqui, saber que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus de vivos. E por isso estamos alegres. Agradecer ao Ministério Levitas que veio. Muito obrigado, Tiago. Foi muito amigo nas conversas. Muito obrigado, viu, Tiago? Deus abençoe esse ministério que nos abençoou nessa noite. E com certeza virão outras vezes. Amém? Amém. Meus irmãos, eu quero meditar com os irmãos em um texto. Eu prometo ser breve, tá? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 121. Salmo 121. Podemos ler? Salmo 121. Diz assim o texto: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Tome seu assento, em nome de Jesus. O livro dos Salmos, ele não foi escrito só por Davi. Toda vez que se fala de Salmos, todo mundo vem a imagem, o nome de Davi. Primeiro nome que lembra, Salmo, lembram de Davi. É claro que a maioria dos Salmos foi sim escrito por Davi, mas não todos. Salmos também foi escrito existem alguns salmos que foram escritos por Moisés. Existe pelo menos um salmo que foi escrito por Salomão. Existe um outro salmista muito conhecido, chamado Asaf. E existem outros que são de autores desconhecidos. Mas não foi só Davi que escreveu o livro dos Salmos. De todos esses homens, não só desses que escreveram os Salmos, mas de todos que estão na Bíblia Sagrada, eu descobri que nenhum deles são super-homens. Nenhum deles não tiveram pecado ou não pisaram alguma vez na vida na bola, vacilaram mesmo. Davi pisou na bola, Salomão pisou na bola, Moisés, vacilão também, pisou na bola Moisés. Todos os grandes homens da Bíblia Sagrada que nós lemos, que nós conhecemos, vacilaram. Existe um
que esse nunca vacilou. Esse nós conhecemos quem é? Ele nunca vacilou. Mas todos os grandes homens da Bíblia um dia pisaram na bola. Vale a pena até parar um pouquinho em Davi. Davi, eu acho Davi muito parecido com a gente. Eu acho ele muito parecido com a gente. Davi era um jovem, um moço. Há uma linha de raciocínio, uma linha teológica, não vou falar de teologia não, mas existe uma linha teológica que diz que Davi era filho bastardo de Jessé. E o que é esse filho bastardo? Diz que Davi era filho de um outro relacionamento que seu pai tinha tido com uma outra mulher. E existem alguns indícios que isso seja, sim, uma verdade. A Bíblia diz que Davi enfatiza que Davi era ruivo, tinha olhos bonitos e era de boa aparência. Enfatiza muito isso. Não fala nada dos seus outros irmãos. Ele era diferente dos outros irmãos, dos outros 7 irmãos. A Bíblia também diz que Davi era um pastor de ovelhas. E o serviço de pastorear, de ser pastor de ovelha, não era um serviço para um filho de Jessé, e sim para um servo. Davi fazia o serviço que era destinado para um servo e não para um filho. Existem outros indícios. Davi um dia escreve um salmo e diz assim: em pecado me concebeu minha mãe. Alguns podem argumentar dizendo que Davi se referia ao fato de ter nascido com o vírus do pecado, que é simplesmente o que acontece com todos os homens. O que acontece com todos os homens, nós já nascemos com o vírus do pecado. Ninguém ensina uma criança a bater. Ninguém precisa ensinar ela a bater. Ela não gostou de uma coisa, ela já senta a mão já. Agora precisa ensinar a beijar, precisa ensinar a fazer carinho. Desde pequeno já é assim. Nós já nascemos com isso. Existem outros indícios. Davi, ele não podia ser nem soldado. Davi também não podia, o texto diz que Davi ele não se sentava na mesa com os seus irmãos. Ele era o último a comer. Depois que todos saíam, era Davi que comia. Indícios. Sendo verdade ou não, sendo Davi filho bastardo, filho de outro relacionamento ou não, uma coisa nós não podemos negar: Davi foi um jovem rejeitado, excluído. As pessoas olhavam para ele: e ser o pastor de ovelha vai ser assim a vida toda. Davi não tem condições de ser nem mesmo um soldado. Não pode. Davi não tem condições de ser soldado. A sorte de Davi e a nossa sorte também é que Davi servia a um Deus todo-poderoso. Um Deus que não está preso no tempo como nós. Nós é que fazemos essa métrica de passado, presente, e olhamos bem embaçado lá para o futuro, que pode ser. Deus não está preso no nosso tempo. Ele está fora do tempo. E passado, presente e futuro para Ele é a mesma coisa. Ele vê tudo ao mesmo tempo. Deus ele não olha para nós e olha o que você é agora. Para nossa sorte, Deus olha para você hoje, neste culto, e olha o que você vai ser lá na frente. É por isso que Ele acredita em você. É por isso que Ele não desiste de você. É por isso que Ele não desiste da sua família. As pessoas olhavam para Davi: Davi, isso aí não vai dar em nada, Davi. Davi vai ser mais um. Não pode ser soldado. Nem soldado. Mas todas as vezes que Deus lá do céu
ouvia a adoração de Davi lá dentro, no coração de Deus, ele olhava para Davi e dizia: esse aí será o maior rei que a humanidade, ou melhor, um dos maiores reis que a humanidade vai conhecer. Por quê? Porque quando Deus olhava para Davi, ele enxergava o que ele ia ser e não o que ele era. E talvez você tenha chegado aqui hoje, sei lá por qual motivo, porque foi convidado, porque sentiu vontade de vir à igreja. Não importa. Tão pouco importa o que as pessoas acham de você, o que elas pensam ao seu respeito. Não importa a sua situação atual. Existe um Deus aqui hoje que olha para você e acredita em você e olha para você lá na frente, como você será. É por isso que nós precisamos confiar e acreditar nas promessas do Senhor, porque tudo que Ele fala, todas as coisas, Ele é fiel para cumprir. As pessoas podem te impedir de ser pequenas coisas, assim como foi com Davi. Impediram ele de ser soldado, mas ninguém pôde impedir Davi de se tornar um dos maiores reis dessa humanidade. E eu quero crer que assim será com você. Alguém pode te impedir, as pessoas podem te impedir de ser pequenas coisas, mas agindo Deus, agindo o nosso Senhor, ninguém vai te impedir de ser coisas grandes, de alcançar coisas grandes, de ir longe, mais do que você mesmo imagina. No salmo que nós lemos, uma breve reflexão. Na sua Bíblia deve estar escrito aí em cima do texto: cântico de romagem, ou cântico da peregrinação, ou cântico dos degraus. Esse cântico da peregrinação, existem uma série de 15 salmos que começam no Salmo 120. E esses salmos eram cantados enquanto o povo de Israel ia peregrinando para o monte, onde eles iam oferecer sacrifício ao Senhor, onde eles iam adorar ao Senhor. E durante a peregrinação eles vinham cantando esses salmos, cantando esses hinos ao Senhor. Todo o povo, durante a peregrinação, caminhava adorando ao Senhor com esses cânticos. O Salmo 120 é um salmo de angústia. No Salmo 121 já temos um salmo de libertação e um salmo de confiança em Deus. E ele começa assim dizendo: elevo os olhos para os montes. E o escritor, que é desconhecido, não é Davi, pode até ter sido Davi, mas não diz ao certo. Ele mesmo responde e diz, respondendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Importante frisar aqui nesse primeiro versículo: eleva os olhos para os montes. E aqui nós podemos imaginar várias coisas. Já vi pessoas falando sobre desses montes e comparando com várias coisas. E podemos falar desses montes como problemas, podemos falar desses montes como doença, como enfermidade. Geralmente é assim que nós comparamos os montes. Eleva os olhos para os montes, e aí a gente diz: eleva os olhos para os meus problemas, para as minhas dificuldades. Os montes estão difíceis, são grandes os montes, e eu estou passando por uma luta terrível. Mas esses montes que o texto se refere não são só montes de tribulação, de angústia, de tristeza, de provação que nós passamos, não. Esses montes aqui, eles estavam na peregrinação. Então, durante a peregrinação, eles estavam indo ao monte para quê? Para adorar.
Vamos lá, fazer de novo. Eles estavam indo ao monte para adorar. Esse monte não era um monte da tribulação, da luta, da angústia, da tristeza, e nós vamos passar por cima dela, isso, vamos. Mas esse texto não está falando disso. Eleva os olhos para os montes, vários montes. E talvez os montes podem sim significar os problemas que nós enfrentamos, as angústias que nós enfrentamos, os problemas que nós enfrentamos, a tristeza que nos abate, a doença, a enfermidade, porque ela vem para todo mundo, crente ou não crente. Crente também morre, crente também tem câncer, crente também bate carro, acontece com todos. Passamos pelos mesmos problemas que qualquer outra pessoa passa. A diferença é que nós temos um Consolador, nós temos um Deus que cuida de nós, que nós temos um ombro para chorar, nós temos a quem clamar, nós temos a quem pedir socorro. E ele olha, eleva os olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? Talvez o escritor lembre que agora que ele está indo ao monte da adoração, ele descobre que na adoração ele encontra a resposta para todos os problemas dele. Aí ele diz, eu vou ao monte, entregar a minha adoração ao Senhor, e eu sei que de lá virá o meu socorro. Ele entrega agora toda a sua confiança em Deus e diz, do monte, eu vou lá adorar o Senhor, no monte da adoração, o Senhor vai responder o meu clamor. O Senhor é o meu socorro. E ele continua o texto, o Salmo. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não permitirá que os teus pés vacilem. Isso é uma promessa para nós. Ele não vai permitir, o Senhor, o nosso Deus, que nós viemos adorar hoje aqui, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Porque se depender de nós, nós vacilamos mesmo. Se depender de nós, nós entregamos os pontos mesmo. Não, Senhor, não dá mais. Eu lembro, eu aceitei Jesus, eu era criança, na Igreja Batista. Depois nós fomos para a Assembleia, e eu lembro de uma mocidade muito grande lá. Na época eu fazia parte dos adolescentes, era adolescentes e mocidade, era um grupo muito grande. Do tempo que eu passei lá, eu acredito, penso nos 50 jovens naquela igreja. Hoje, mais de 10 anos depois, eu penso naqueles jovens, naqueles adolescentes, eles cresceram, adultos. E quando eu vou colocar na lista onde eles estão hoje, mais de 50% deles hoje estão afastados do Evangelho. Henrique, você é melhor do que eles? Os que ficaram são melhores? Não. Você lê mais a Bíblia do que eles? Não. Você ora mais? Não. Os que ficaram não estão de pé pelas suas próprias forças, mas foi porque o Senhor teve misericórdia de nós. Nós estamos aqui nessa noite porque o Senhor teve misericórdia de nós. Ninguém está aqui hoje adorando ao Senhor e pode bater no peito e dizer, eu sou, eu faço, eu aconteço. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor para dizer, tu podes, Senhor, tu és, é o Senhor quem faz. Se eu estou aqui adorando o teu nome nessa noite, Senhor, é porque o Senhor não deixou que o meu pé vacilasse. Porque se dependesse de minhas forças, eu já teria caído. Se dependesse das suas forças, você já teria caído.
sua família já teria acabado. Não acabou por quê? Porque o Senhor é quem cuida da sua casa, o Senhor é quem cuida do seu lar, o Senhor é quem cuida da sua família. Ele não deixará o seu pé vacilar. E continua. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Duas notícias, duas informações importantes para nós. Uma boa e uma má. Uma má, vamos falar a má primeiro. A má notícia é que nós temos inimigos. Que não é o vizinho, não é o seu patrão, não é o professor. Nosso inimigo, Satanás, ele não dorme. Satanás, ele não dorme. Satanás todos os dias está tramando contra nós. Todos os dias ele olha para você. Quando você acorda, ele sabe a hora que você acorda. Ele olha para você e tenta dia após dia destruir você, destruir o seu casamento, te tirar da igreja, destruir a sua família, te prejudicar no emprego, te prejudicar na escola. Todos os dias ele está tramando contra a vida de todos nós aqui. Todos os dias, dia e noite, ele não dorme. A boa notícia é que o nosso Deus, ele também não dorme. O nosso Deus, ele nem cochila. Os olhos dele estão sempre bem abertos, olhando para a igreja, para a noiva, que ele um dia virá buscar. Se durante a noite, no teu sono, Satanás passa olhando para você, arquitetando e fazendo planos de o que vai fazer quando você acordar, para tirar o seu sossego, na hora que você acorda, o nosso Deus pega todos aqueles planos, rasga e joga fora, porque o Senhor não dorme. Ele cuida de nós, Ele cuida de você. Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está cuidando de nós. Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está pelejando por nós. O nosso Deus, Ele não dorme, Ele não vacila, Ele não cochila. Em todo o tempo, Ele está cuidando de nós, nos mínimos detalhes. E isso é uma das coisas que mais me encanta, me deixa apaixonado pelo Senhor. É que o Senhor, Ele cuida de nós, nos mínimos detalhes. Nas pequenas coisas, o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de você. Lembrei de uma história de uma irmã muito simples, humilde. E ela estava com um problema dentário, irmãos. E ela num culto, talvez como esse, toda vez que alguém levantava, pedia oração, vamos orar por isso, vamos orar por oferta. No meio da igreja, essa irmã levantava também e começava a falar em voz alta: Senhor, a minha chapa, Senhor. Os irmãos sentavam e ia orar de novo: Senhor, a minha chapa, Senhor. A minha dentadura, Senhor. Os meus dentes, Senhor. E falava e orava em voz alta, essa irmã. Era oração para oferta. Essa irmã levantava também: Senhor, a minha chapa, Senhor. Ninguém conseguia nem orar direito, porque começava a rir da pobre da irmã, que estava pedindo pela chapa, pela dentadura dela. O pastor, incomodado com isso, chegou nela, chegou do lado dela: irmã, não precisa orar assim não, segura a oração aí, não precisa, não está vendo o que está acontecendo no culto não, segura, não precisa orar desse jeito não,
voltou para o lugar dele, para o púlpito. A irmã não orou mais alto, não. Mas quando levantaram para orar, a irmã, baixinho assim, no cantinho, Jesus, a chapa. Orando ao Senhor, na simplicidade. Na simplicidade, Senhor, eu preciso, Senhor. Para algumas pessoas isso não é nada, mas para ela era importante, ela estava orando, Senhor, eu preciso disso. Terminou o culto, foram para casa. Normal, como acaba um culto, cumprimenta os irmãos, vai todo mundo para casa. A irmã foi dormir. O pastor também foi dormir. O pastor, na hora que foi pedir para a irmã parar de orar, na hora que ele deitou, ia pegando no sono, uma vozinha veio aqui no ouvido dele, bem baixinho, sussurrando, e disse no ouvido dele: e a chapa da irmã lá, hein? Ele virou para um lado, fingiu que não ouviu, deitou de novo, e viu a vozinha do outro lado: o que nós vamos fazer com a chapa da irmã lá? Esse pastor passou a noite inteira acordado, não conseguiu pregar o olho, porque toda vez que ia cochilando, uma voz vinha lá: a chapa da irmã está precisando lá. Logo que amanheceu, o pastor com o olho vermelho chegou, bateu na porta da casa da irmã. A irmã vem toda feliz: pastor, não pastor nada, vai no dentista, procura, arruma a chapa aí que eu pago a sua chapa. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Eu já ouvi testemunho de irmãs que estavam, não tinha leite para o filho. Orou ao Senhor: Deus, manda, Senhor, a gente precisa de leite, Senhor. Não falou para ninguém, falou para o Senhor. O leite chegou lá. Para algumas pessoas não é nada, mas nosso Deus é um Deus de detalhes, de pequenas coisas. Ele cuida de nós nas pequenas coisas. Quando nós pedimos, Ele ouve, responde sim a nossa oração. Seja coisas grandes ou pequenas, o Senhor pode sim responder às nossas petições, porque o Senhor cuida de nós. O texto continua. Versículo 4. É certo que não dormita nem dorme guarda de Israel. 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda, viu? O Senhor é quem te guarda. Continua. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Por que não à esquerda? Por que à direita? Os soldados, quando iam para a guerra, esse texto faz mais sentido, a gente precisa entender aqui, ó. Ir para a época. Os soldados, quando iam para a guerra, geralmente, maioria, né? Pega o escudo com a mão esquerda. Prepara aqui o escudo com a mão esquerda. Escudo. E a espada vai aonde? Vai na mão direita. Com o escudo, ele dá uma olhadinha, vê, avança, mas está aqui protegido. Mas uma hora, a mão direita do ataque, ela tem que sair. No momento que ela sai para o ataque, ela fica exposta, ela fica vulnerável. Ela não está debaixo da proteção do escudo, mas ele precisa atacar. E Deus está dizendo: não tenha medo das batalhas, não tenha medo das adversidades que virão. Enfrenta, empina o nariz, coloca o escudo aí, e quando precisar atacar, passar por cima das adversidades, vai fundo, encara, porque quando você precisar atacar, a sombra do Senhor guardará o teu ataque, guardará a tua mão. Não precisa ter medo das lutas, das pelejas, porque se você tem sim um escudo, você tem espada sim, e o Senhor vai proteger a sua vida em todos os aspectos. Não há o que temer. Saia sim para o campo de batalha, porque o Senhor é quem te guarda. Eu vou concluir.
De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Todo é todo mal. Guardará a tua alma. Versículo 8 a gente encerra. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora, hoje, desde hoje, Deus guardará a tua entrada e a tua saída. Desde hoje, Deus guardará a tua entrada e a tua saída. Desde hoje, agora, deste culto, Deus guardará a tua entrada e a tua saída. Desde hoje e para todo o sempre. O Senhor guardará a tua vida. Desde hoje e para todo o sempre. Para todo o sempre. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. O salmista descobre que só na adoração eles podiam ter resposta para os seus problemas, para as suas adversidades. Quer vencer lutas, tem problemas, todos nós temos. Quer vencer todas elas? Quer sair daqui com força para passar por cima delas? Talvez a resposta que você tanto busca, talvez não venha hoje, talvez não venha essa semana, mas se não vir, você vai sair daqui nessa noite com força, pelo menos para suportar o tempo que for necessário. O tempo que for necessário, porque Deus não te vê como você é hoje, Ele te vê como você será. Ele vê as promessas sendo cumpridas na sua vida. É assim que o Senhor olha para você. Ele te guardará. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. O caminho que nós temos hoje é a adoração ao nome do Senhor Jesus. Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa colheita. Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa segurança. Eu convido você a declarar de todo o coração isso para Ele nessa noite.